Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país, um dos maiores do mundo também. E agora a gente conversa com Hugo Eli Ramos. Ele é meteorologista de formação e é pesquisador do INCAPER. Sabe tudo do tempo e pode explicar para a gente, dá para explicar para a gente por que a gente está vivendo hoje eventos tão extremos no clima, temporais que alagam cidades, destroem cidades inteiras, ao mesmo tempo que a gente tem períodos de seca muito grandes. Dá para explicar isso, Hugo? Então, a gente está num país, na região tropical, região onde ao longo do ano, a gente tem aquecimento o tempo inteiro. E esse calor, combinado com a umidade, que parte dela vem da Amazônia, outra vem de fontes hídricas próximos da gente, são responsáveis pelo desenvolvimento dessas nuvens de tempestade. A gente sabe que as mudanças climáticas que você vê a partir da mudança dos ambientes terrestres, da mudança do uso da terra, ela contribui justamente para essa evolução das tempestades. Segundo dados que nós acompanhamos aí de pesquisas recentes, mostraram justamente que nos últimos anos os eventos climáticos eles estão sendo mais intensos com uma duração menor, eles estão, digamos assim, mais concentrados, mais concentrados, eles estão restritos mais um período do ano, justamente em função desse forte aquecimento que nós temos, que favorece o desenvolvimento das tempestades. Temos também, por conta desse grande desenvolvimento de tempestades, o Brasil, ele é o país no mundo que mais concentram aí a incidência de raios, por estar posicionado na região tropical. Uhum. Então nós temos aí regiões que chove bastante, principalmente as regiões norte e nordeste do Brasil. Temos também áreas de seca, que está espalhado aí pelo nordeste do Brasil e até algumas áreas do centro-oeste. Esse efeito da desertificação ele está avançando. E também na região sul, principalmente ali nos meses de primavera e verão, a intensidade dessas chuvas estão aumentando. E combinado a isso, combinado com o ambiente urbano, que as cidades se transformaram muito ao longo dos últimos anos, essas chuvas têm sido bastante devastadoras. A exemplo do que a gente tem observado aí nos últimos eventos, tanto aqui no Espírito Santo como em outras áreas do Brasil, exemplo do Rio Grande do Sul. Você acha que, pelos dados, pelo que você tem de informação e do ponto de vista científico, dá para a gente cravar que essas mudanças climáticas, essas concentrações de chuva ou períodos grandes de estiagem, isso tem a mão do homem? A gente é responsável por isso? Bem, os dados eles revelam muitas coisas. Lógico, tem as teorias científicas, que com o passar dos anos existe o padrão de ciclo normal. Isso aí são dados pré-históricos, a parte da paleoclimatologia, que é aquela que vai fazendo a correlação do comportamento do clima a partir de alguns sinais na natureza, ele mostra esse padrão de ciclo. Porém, a gente sabe que o homem ele tem uma capacidade de transformar o meio muito rápida. Então, por exemplo, quando você substitui uma cidade, que tem, digamos assim, uma pequena área urbana, 10, 20 anos depois, em função até mesmo do aumento da atividade, quer seja industrial, quer seja de alguma atividade econômica que faz uma atratividade maior, você altera aquele cenário. Então, você faz uma alteração naquele ecossistema em que contribui justamente para esse agravamento desses eventos. Então, segundo dados até mesmo do relatório mais recente do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mostra que se não fosse a atuação do homem, o padrão de aquecimento da Terra seria bem menor do que a gente observa hoje. E esses efeitos eles já vêm sendo observados desde do final da segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial, em que esse aumento da quantidade de concentração de gases, ele tem provocado ele tem potencializado esse padrão de aquecimento da Terra. Então, os dados hoje, eles são consistentes, eles são vindo de várias fontes do Brasil. Os modelos que rodam esses cenários do clima
eles são baseados em grande parte, né, das contribuições de todos os ecossistemas. Então, assim, contra dados não tem como contestar, né? Lógico, existe ainda alguns componentes que podem ser inseridos nesse sistema climático, com certeza. Por isso que os pesquisadores, né, desde do primeiro modelo do painel intergovernamental do IPCC, ele vem, né, evoluindo, vem colocando vários componentes ali. Hoje, né, além dos componentes físicos como temperatura, umidade, né, a contribuição dos oceanos, hoje tem até a questão da movimentação das pessoas. Então, hoje você tem vários componentes inseridos no modelo que tem constatado que essas mudanças vieram, né, justamente por conta da alteração, né, humana, sendo parte da contribuição. Não é o principal, mas ele influencia muito, né, no agravamento dessas mudanças. Hugo, a gente viveu uma tragédia aqui no final de março, no município de Mimoso do Sul, aqui no Espírito Santo, sul do Espírito Santo. A gente teve um grande acumulado de chuva num curtíssimo período de tempo e numa região muito restrita. A gente teve 22 mortos, a gente teve uma cidade no total, né, só na cidade de Mimoso do Sul, 18 ou 19 mortos. A gente teve a cidade praticamente destruída. Esse tipo de tragédia, dava para evitar esse tipo de coisa? Com as informações que a gente tem de meteorologia hoje, dava para evitar ou dava para saber que ia chover esse tanto nesse período, durante aquele tempo? Bem, se a gente levar em consideração a evolução dos modelos meteorológicos, hoje nós temos, digamos assim, o nível de acerto dos modelos ele é altíssimo, né, se comparado a 10, 15, 20 anos atrás. Os modelos hoje eles têm uma capacidade boa de explicar. O modelo meteorológico, só explicando, né, ele é um programa computacional em que existem várias equações matemáticas que explicam, né, o movimento, né, o fluxo de vapor d'água, o fluxo de calor, né, o fluxo de energia que é trocado entre os ecossistemas. Então, você consegue ter um alto nível de acerto, né? O importante não é você quantificar o total de chuva, porque para poder você gerar a previsão do tempo, você tem um ciclo. Você precisa, primeiro, de uma boa rede de dados meteorológicos, né, espalhados aí, né, por todas as áreas, né, para poder você conseguir caracterizar bem, né, as condições meteorológicas de momento, né. Você tem que compor aí com dados de sensoriamento remoto, vindos de satélites meteorológicos, né, tanto de baixa altura, que a gente chama de órbita polar, ou de geoestacionário, que tira fotos o tempo todo ali das condições meteorológicas. Existem dados de radares meteorológicos que você consegue, né, a partir do lançamento das imagens, identificar, né, gotas de chuva. Então, assim, quando você tem essas informações, além de dados de sondagem da atmosfera, que são balões que são lançados, né, que você faz uma visão tridimensional, você consegue gerar resultados ótimos. Então, assim, mesmo que o valor em si, o valor nominal da chuva registrado no pluviômetro, não seja exatamente igual àquilo que os modelos estavam prevendo, todos os modelos meteorológicos estavam previdos. Estavam prevendo que haveria uma situação, né, de chuva intensa entre a metade do Rio de Janeiro, a metade norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Mesmo que os modelos não dessem, né, os valores de 200 e poucos milímetros que foram medidos lá em Bom Jesus do Norte, 190 milímetros mais ou menos em Apiacá, em Mimoso do Sul choveu 230, porque nessa região mesmo, né, com todas as fatalidades, foram 11 municípios atingidos, tanto que foram os 11 que decretaram situação de emergência nesse período. Isso. Então, os modelos eles tiveram a capacidade de prever. Mas tem uma situação, né, principalmente foi muito observada do Rio de Janeiro, é a questão da confiabilidade da previsão. Porque alguns locais tomaram algumas medidas para poder fazer isso. Mas algumas pessoas chegavam, principalmente nas redes sociais, né, que tinham acesso à informação, eles falavam de forma em desacreditar a previsão. Falar em lockdown climático, falar em termos que, para aquela pessoa, para aquele cidadão que está esperando uma informação meteorológica assertiva, às vezes pode causar uma falsa sensação de que aquilo não vai acontecer, e quando se deparar com a situação,
praticamente há pouco a se fazer, há pouco a quem recorrer. E acaba, digamos assim, né, entrando no rol das vítimas aí, quer seja ter sua casa afetada ou até mesmo a sua vida perdida. O Hugo, e o que aconteceu no sul do país? Dava para prever aquilo com aquela intensidade que foi, com aquele... Foi catastrófico no sul do país, né? Porto Alegre ficou destruída debaixo d'água. Dava para prever aquilo? Por que aquilo aconteceu e como é que a gente tem que trabalhar para o futuro para que aquilo não aconteça mais? Vamos lá, existem alguns passos aí. No contexto climático, né, nós estávamos sobre a influência do fenômeno El Niño, né, que é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, em que ele interfere no regime de chuva de 3 áreas no Brasil. Na região amazônica, do leste da região nordeste, leste e nordeste da região nordeste, e na região do sul do Brasil. Sendo que nas áreas mais ao norte, o reflexo que teve foi a seca. Tanto que, enquanto a gente estava aqui contando as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, o norte do país a gente estava com níveis extremos de seca, né? Em que foram observados aquilo ali. No Rio Grande do Sul, de forma específica, em função do posicionamento mais ao sul de uma grande massa de ar, ela estava impedindo que as frentes frias, né, que vêm, né, das regiões polares, elas avançassem até a parte central do Brasil. Então ela ficou praticamente estacionada ali no Rio Grande do Sul, em que essa constância acabou ficando, digamos assim, mantendo o padrão de chuva constantes ali. Então, por isso que, em função desse encontro dessas duas massas, já formou uma grande área de nuvens. O que tivemos ali, né, além do primeiro evento, do primeiro impacto, tivemos chuvas bastante fortes, ele permaneceu por vários dias seguidos. Então, por isso que no Rio Grande do Sul, logo nas semanas seguintes, teve recorrências menores, mas tivemos repetições de eventos chuvosos e o impacto ali foi muito grande. Por quê? Porque dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, mais de 430 sofreram algum tipo de dano. A exemplo do que tivemos aqui em 2013, que dos 78 municípios capixabas, 55 tiveram aí, né, problemas com danos severos, né, e que a gente também acabou acompanhando naquela época. Como é que a meteorologia, como é que a pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de políticas para evitar que tragédias assim aconteçam no futuro? Porque tudo aponta para que essas tragédias vão acontecer com mais frequência. Sim, eu acho que em função até dessa constatação, os governos eles têm que, de fato, aumentar os investimentos na área de meteorologia. A gente falou há pouco sobre a questão do índice de acerto dos modelos, que já é um índice de acerto muito alto. Mas, né, uma das questões que sempre se responde quando ocorre um evento desse: o modelo previu aquele valor que estava sendo esperado, ele não preveria, ele não teria capacidade de prever naquela exatidão, mesmo, né, com uma baixa densidade de redes que a gente tem no Brasil, porque a gente ainda tem uma baixa densidade de rede, né? A cobertura de dados meteorológicos, né, a fonte de dados, ela ainda é um pouco restrita. Tem estados que possuem mais estações, tem outros estados que têm poucas estações. Mas para um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, a gente, para um padrão, né, para poder ter um padrão de aceitação mínimo, né, de acordo com as regulamentações da Organização Meteorológica Mundial, a gente teria que ter no mínimo 800 estações meteorológicas operando com um raio de influência de 100 quilômetros quadrados, né? Lógico, se a gente for pensar em estados das regiões sul e sudeste do Brasil, que tem uma topografia, uma geografia totalmente acidentada, né? Então cada região ela tem uma característica. Então você tem que ter um nível de adensamento de dados meteorológicos que seja capaz de descrever como comporta o clima naquelas regiões, né? Os investimentos em pesquisa no Brasil hoje, né, nós temos apenas o INPE, né, lá com o pessoal do CPTEC, que faz esse trabalho de pesquisa. A gente teria que ter um reforço maior de pesquisadores, né, na área de meteorologia, para poder aprimorar mais os modelos, até mesmo, né, desenvolver modelos com a cara do Brasil. Porque os modelos que, né, os meteorologistas operacionais no Brasil operam hoje, eles são, né, desenvolvidos em centros de pesquisa fora do Brasil. Tanto que, né, um país como os Estados Unidos, que tem, né, apenas 25% em área maior do que o Brasil, a gente tem uma densidade de dados muito grande.
dados de satélite, né, que tem um satélite dedicado para lá, para monitorar os furacões, a questão dos radares meteorológicos, praticamente o país inteiro, são poucas áreas de sombra que tem, e no Brasil, para o tamanho que a gente tem 30 radares meteorológicos que estão concentrados em alguns centros urbanos no centro-sul do país. Quando a gente vai andar para as outras áreas, a gente tem poucos instrumentos. Então, a gente precisa, primeiro, melhorar a quantidade de dados, né, reforçar as pesquisas e fazer, digamos assim, uma estrutura de governança, né, uma agência de meteorologia que ela esteja inserida nos 3 níveis governamentais. Federal, né, sendo uma estrutura federal, e tem as estruturas estaduais e municipais, né, dos maiores municípios, para que seja feito esse acompanhamento muito mais próximo das condições meteorológicas, que sejam capazes de antecipar com mais assertividade, né, eventos meteorológicos como ocorreram tanto no Rio Grande do Sul como aqui no Espírito Santo. Mas você vê movimentos para acontecer isso? Olha, nesse momento eu acho que é um bom momento. Eu acho que com essas tragédias, tudo bem que já tivemos outras tragédias que poderiam, né, servir de ponto de partida, mas assim, a gente sempre fica naquela esperança de dizer, poxa, aquele momento a gente tem que saber, né, o momento crucial, o papel do meteorologista, porque o meteorologista, ele não é aquela pessoa que vai apenas olhar um mapa de satélite, um dado de uma estação, um perfil de umidade, né, apenas por olhar para poder passar a informação. Ele está interpretando parâmetros físicos que podem ali desencadear um desastre de grandes proporções. Então, a gente tem que ter, nesse momento, a tranquilidade de dizer, nós temos condições de assumir esse papel, né? Os meteorologistas no Brasil, que não são muitos, mas eles podem muito bem atuar de forma proativa para poder mudar esse cenário. Porque senão, se a gente apenas ficar naquela expectativa e o tempo for passando e outras prioridades forem sendo elencadas, a gente vai chegar nos próximos eventos e não vamos ter, digamos, como responder da mesma forma, porque já perdemos 22 pessoas em Apiacá, já perdemos mais de 150 pessoas no Rio Grande do Sul. Quanto mais teremos que perder, né, que seja por excesso de chuva, que seja por falta de chuva, que seja por um vendaval, que seja por uma descarga elétrica, quantas pessoas ainda temos que perder para poder melhorar a eficiência dos serviços de meteorologia. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade de melhorar esse cenário, né, e fazendo um aporte do investimento público. Legal. Hugo Eli Ramos. Muito obrigado, Hugo, pela sua participação aqui no nosso podcast. Em nome do Incapé, agradecemos a oportunidade de participar do Sustentabilidade Brasil e convidamos, né, os nossos espectadores, quem, né, quiser saber um pouco mais sobre a previsão do tempo, né, para o Espírito Santo, é só acessar meteorologia.incapé.es.gov.br. Legal, Hugo. Muito obrigado mais uma vez. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.